Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo do Escorpião. Pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, o que não fizer sentido pode ser que faça em um outro momento, mas assista os outros signos fortes do teu mapa, porque pode ser que lá as mensagens sejam complementares a essa aqui. Não te esquece de te inscrever nesse canal, de curtir, de deixar tua história nos comentários. Isso ajuda muito o trabalho aqui a crescer, como vocês já sabem, certo? Então vamos ver quais as energias para os próximos dias. Já pulou uma aqui, mas não vou aceitar, né? Porque a gente tá conversando. O que mais? Na descrição desse vídeo tem o meu número, então se tu quiser, se tu precisar de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa. Tá bem? Vamos lá então, vamos ver as energias para os próximos 7 dias. Essas leituras semanais, vocês sabem que elas são atemporais, né? Então tá bom. É uma leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Escorpião. Energias para Escorpião. Mais aberta para Escorpião. Essa leitura que vai sair no primeiro dia do ano. Olha. Boas notícias. Confirma. Maravilha. O que mais? Notícias breves. Aqui ela é uma carta que fala, ela é teimosia, vícios e teimosia. Do que estamos falando? Do que estamos falando? Mais uma. Pela porta da rua, e aqui é caminhos abertos. Vitória, moedas e riqueza, notícias distantes. Eu vejo aqui que tem, bem como as cartas dizem aqui, né, notícias breves, boas notícias, né? Confirma que as notícias chegam nos próximos dias, confirma que o resultado de algo que tu tá esperando, ele vai ser positivo. Porque pra mim, quando fala aqui dessa teimosia, eu vejo que pode ser que alguém tá aqui, por exemplo, com uma energia muito baixa de preocupação, de medo que alguma coisa não vai dar certo, medo que alguém não mande a resposta, que alguém não responda a mensagem, que alguém não apareça, que alguém não venha, prometeu que vinha e não vem. Aqui pra mim, esse vício, esse perigo, essas dificuldades aqui que a gente pode tá falando com esse vícios e teimosia, ele está relacionado com a tua energia com relação a essas coisas. Por quê? Tu vê que a gente fala aqui de boas notícias, de coisas que chegam rápidas aqui na tua direção. Até 2 dias aqui tu vai estar recebendo notícia ou confirmação de alguma coisa que tu está esperando. Então por que não confiar, né? Que aquilo que tu espera vai chegar, que as coisas vão acontecer sempre da melhor forma. Porque aqui, a questão aqui, energeticamente falando, que tu pode até, inclusive, impedir as coisas de acontecerem. Justamente por conta do medo. Porque aqui o que eles estão mostrando? Que o pensamento da gente, ele age como magia. Como uma magia. Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, se a gente falar, né, de magia, de elementos, fogo, terra, água e ar, os pensamentos, eles são representados pelo elemento ar. Então, aquilo, ele flui, né, ele alcança outros lugares, ele alcança outras dimensões. Então, naquilo onde tu coloca a tua força do pensamento, o teu sentir, ele se realiza. É aquela ideia da lei da atração, né? Tu coloca a tua força e o teu sentimento naquilo que tu quer, né? A tua energia, tu te eleva na direção daquilo que tu quer, em pensamento, em sentimento, e a tua energia realiza e concretiza aquilo. O contrário também é verdadeiro.
Quando tu não direciona, tu deixa com que as coisas aconteçam da forma como elas querem dentro da tua cabeça, e vem todo tipo de preocupação, vem todo tipo de angústia, todo tipo de sentimento negativo, o que tu acha que acontece? Aquilo que até pode estar no teu caminho, aquilo que até está ali para acontecer, muitas vezes se afasta, outras vezes demora para acontecer, outras vezes não consegue chegar, porque tem um bloqueio ali sendo feito por uma questão mental. Então aqui o teu pensamento, a tua energia espiritual, ela tá agindo aqui como magia em alguma coisa que tu quer. As notícias, as confirmações chegam nos próximos dias, mas é importante que tu cuide aqui da tua energia, tá? A gente pode falar de energia de outras pessoas também, no sentido de para quem que tu abre a porta, para quem que tu conta as tuas coisas, com quem que tu tá interagindo, conversando, trocando energia. Vamos lá então. O que mais? Ó, 5 de paus. Conflito. Mais uma. Esses conflitos aqui pra mim, eles são conflitos internos. 5 de ouros. As de paus. Do que estamos falando? Pra mim aqui é aquele conflito, aquele medo de alguma coisa. 9 de ouros. É como se tu estivesse sentindo que alguma coisa vai acontecer, como se tu estivesse sentindo que tem uma energia que se aproxima, ou uma energia de realização, ou uma energia de alguém que se aproxima, tá? Um momento diferente na tua vida que está para acontecer. Essas energias aqui, elas estão intensificadas e isso tá te causando a gente pode falar assim, de uma ansiedade, né, de uma preocupação com relação a isso. Isso baixa a tua energia e faz com que aqui tu entre muito nessa sintonia de... Aqui tem um desequilíbrio, né, um desamparo teu, assim, um medo. Nos próximos dias, todo esse medo, desamparo, essa preocupação que tu tá sentindo, ela vai se dissipar. A gente fala aqui de um momento de escassez, né? Um momento de afastamento entre pessoas, um momento onde conflitos aconteceram, afastaram pessoas, escassez aqui em alguma situação, escassez financeira também, né? Por conta de conflitos, e isso causando ainda mais conflito aqui, mais preocupação. Nos próximos dias, a gente tem aqui um momento extremamente energético. A gente fala de uma inspiração, de alguma coisa que chega, que te inspira, que te anima, que te alivia, que te traz para um momento muito mais criativo e alegre. Esse 9 de ouros aqui me fala de um contentamento, assim, uma sensação de bem-estar, de estou satisfeito comigo, com as coisas que eu fiz, com a forma como eu agi diante de alguma coisa, tá? E aqui confirma esse 6 de espadas, que é o momento de sair de um estado de turbulência e dificuldade para um momento de mais tranquilidade, calmaria. Sobre o que estamos falando? O que estamos falando? Para mim está muito relacionado com pensamentos. Ó. Rainha de espadas, 3 de espadas. Alguma coisa aconteceu aqui que te feriu emocionalmente, né? A gente tem o 3 de espadas, ele fala de dores emocionais, decepções, essa dor no coração, essa alguma coisa que aconteceu aqui no teu estado emocional e que te trouxe aqui muitas reflexões, né? Até te colocou numa postura aqui talvez um pouco mais fria, mais racional, tentando entender algumas coisas de uma forma racional, algumas coisas que te aconteceram. E aí a gente fala desses conflitos aqui, né? Aqui de novo sinalizando essa finalização de um ciclo difícil. Vamos ver, 5 de paus, clarifica. 7 de copas. Página de espadas. O que estamos falando? Aqui a gente fala de conversa, ó. Notícias, conversas, né? Então aqui elas estão embaixo das boas notícias, né? Onde a gente tem aquele conflito que eu te disse, né? Então as boas notícias, elas se referem à resolução de um conflito que tu vivenciou aí.
ou é um conflito interno, ou é alguma coisa que aconteceu com relação a alguém. O 7 de copas me fala de escolhas. Então, quer dizer, nos próximos dias alguma coisa vai acontecer aqui, né? Uma conversa, uma reaproximação com alguém, que pode ser que gere mais um sentimento de precisar fazer escolhas, precisar escolher um caminho. Ou a gente fala de alguém que está fazendo algumas escolhas aqui, determinando algumas coisas, mas aqui a conversa acontecendo, porque o Pajem de Espadas é a conversa acontecendo. Lembra que eu te falei a coisa do ar, né? Do mental, da fala, da comunicação. Quando a gente fala comunicação, uma comunicação verbal ou não verbal, através do pensamento, da telepatia. Sabe, quando a gente emana para o universo as energias das coisas que a gente quer, ou muitas vezes daquele momento de dificuldade, a gente acaba alimentando aquilo muito com os nossos pensamentos de medo. Cinco de ouros. O que é esse 5 de ouros, por favor? 9 de paus. Não caiu, era sacerdotisa, mas não virou. Ó, o as de copas. Existem desafios acontecendo aqui, né? Muito no sentido de aqueles últimos. É muito uma coisa aqui de persistir, é o último desafio, é importante ser forte aqui, compreender que algumas coisas às vezes acontecem para que a gente perceba outras que a gente não está percebendo, tanto na gente quanto nas pessoas. Muito sobre nós, né? Muito sobre os nossos pensamentos. Rainha de ouros. Aqui de novo a gente fala de determinação. Para mim essa determinação está bastante relacionada à questão do sentimento, né? A gente não fala de uma pessoa exatamente, mas a gente fala de uma personalidade aqui. Uma carta que fala de determinação num sentimento. Então o 9 ele também fala dessa determinação. Determinação para enfrentar esses momentos de dificuldade, porque aqui a gente fala daquele último desafio que é necessário ser enfrentado para que alguma coisa se resolva, né? As de paus, por favor. O compromisso, o comprometimento com algo. Mais uma. Nossa, olha. 2 de paus e caiu na mesa 7 de espadas. Então, aqui eu vejo que esse é como se essa inspiração que eu tô falando aqui, esse algo que chega, essa notícia breve, fosse te colocar numa posição de escolha, de observar algumas coisas. Sabe o que eu tô sentindo aqui? 3 de ouros. O que eu tô sentindo aqui? Muito aquela coisa de, sabe, energias que chegam e que te trazem uma inspiração no sentido de quê? De tu precisar olhar para algumas sombras, de tu precisar olhar para algumas questões tuas, que talvez tu desconheça. É muito aquele processo de autoconhecimento, de expansão, sabe? De olhar profundamente para algo, para uma situação, e se deparar com sombras, com coisas que tu não percebia que estavam ali. Numa conversa com alguém, numa discussão, num momento talvez aqui de desentendimento, no momento que alguém te falou alguma coisa e que aquilo acionou, né, como se tivesse assim, apertou aquele botãozinho e ali o escorpião passou a agir de uma forma que ele se desconheceu. Nossa, me irritei de tal forma, falei coisas que eu não esperava, agi de um jeito que eu não gosto, que eu nunca havia feito antes, e eu me coloquei numa posição de sacrifício ali, onde aquele sacrifício me fez paralisar diante de uma situação, e esse paralisar é olhar para essas sombras. Então tá aqui, eu te vejo paralisado olhando para as sombras, olhando para as tuas sombras, né, para a tua forma de agir, talvez diante de alguma coisa, diante desse conflito, e essa sensação de escassez, né, que gerou talvez, né, porque começou alguma coisa aqui, aquele 3 tá me falando também, tá muito relacionado aqui a questões emocionais. 9 de ouros. 8 de ouros. 4 de espadas.
É como se aqui eles estivessem dizendo assim, com relação a uma situação, tu já fez tudo o que era necessário. Esse é o momento de baixar as armas e aguardar. Tudo o que era preciso fazer com relação a algo já foi feito. Espera a próxima lua. Porque é aí que as respostas virão. Porque quando a gente fala respostas breves, coisas que acontecem rápido, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A gente quer que o rápido seja amanhã. Mas às vezes, para que as coisas se alinhem novamente, é preciso esperar 10 dias, 7 dias. Aí vai depender de quando, né, de que forma essas energias vão se realinhar. Mas tudo que era necessário ser feito aqui, na direção de algo, já foi feito. O teu trabalho aqui, ele foi feito, muito bem feito. Então agora é necessário, é importante aqui aguardar. É o momento aqui de aguardar. É o momento onde é preciso aqui pausar, né? Pausar o trabalho um pouco, pausar. Eu digo trabalho muitas vezes aqui para alguns, como a gente falou de muitas coisas relacionadas ao emocional, né? A gente pode falar, por exemplo, de Escorpião procurar alguém, querer insistir em uma conversa, mas eu vejo aqui que isso acontece de forma natural. O que tu precisava fazer aqui, tu já fez. Ó, viu? Quebrar padrões aqui. Que padrões? O que o Escorpião precisa? O silêncio vai ser rompido. Nos próximos dias um silêncio é rompido, uma distância é rompida. Aquilo que está te causando turbulência, medo, insegurança, que te fez trabalhar mentalmente, estudar, buscar resoluções, tentar entender o que aconteceu, olhar para essas sombras dessa forma tão próxima, te causando tantas coisas emocionais aqui. Esse momento de pausa é necessário porque aqui a distância ou o silêncio está sendo rompido entre pessoas aqui. O que estamos falando? Acho que já falamos, né? Aqui é preciso desapegar de algumas coisas. Por exemplo, de querer controlar a situação. Aqui é assim, é uma situação que vai se desenrolar a partir de agora de uma forma mais natural. Porque é como se a espiritualidade aqui ela estivesse agindo, né? Para que coisas acontecessem, uma vez que tanto o Escorpião quanto a outra parte, as outras pessoas ou a outra pessoa envolvida, já trabalharam em si aquilo que era necessário. A partir de agora é preciso esperar aqui as coisas acontecerem. Eu vejo uma transformação profunda e eu vejo que nessa transformação muitas coisas aqui, o Escorpião abriu mão de muitas coisas. Abriu mão talvez de controlar uma situação ou de tentar fazer as coisas do seu jeito. Não sei de que forma bem aqui, mas eu vejo que a carroça vai andar. Porque aqui a espiritualidade está botando a mão para fazer esse movimento acontecer, tá? As coisas vão acontecer aqui de forma gradativa nos próximos dias, então aqui é o momento de aguardar, tá bom? É o que eu vejo para vocês, boa sorte, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo!